Júlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de abril de 2016, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.717. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 8 máximos. O tema, Dinâmica da TENEPS Planetária, foi elaborada segundo a especialidade para reurbanologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Aline Bittencourt. A Aline Bittencourt, ela é um outro personagem desse nosso livro, 500 verbetógrafos, né? Está ela aqui, ó. Tá? Se vocês estiverem interessados em conhecer os outros, fique à vontade, né? Esse livro está disponível aí para aquisição. A Aline Bittencourt, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, técnica em Meio Ambiente, mestre em Auditoria em Impacto Ambiental, brasileira natural de Imbituba, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde 1998, docente em Conscienciologia desde 1999, tenepsista desde setembro de 2005. A dinâmica da TENEPS planetária é a atividade grupal proposta pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, na qual a consciência-tenepsista participante adota na tarefa energética pessoal um ou mais países com fins interassistenciais, durante tempo indeterminado, tendo em meta a aceleração da reurbex do planeta Terra. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal tenepsístico, o holopensene pessoal da reurbexologia, o holopensene grupal da interassistência planetária, o holopensene da paz planetária, a criação de holopensene favorável à reurbex, o holopensene reurbanizador dos serenões, o holopensene do serenão reurbanizador. Na fatologia, nós destacamos a expansão dos trabalhos interassistenciais da consciência tenepsista, a autodisponibilidade interassistencial, o senso de grupalidade da consciência intermissivista reurbanizadora, a realização da dinâmica grupal da para-reurbanologia global, conduzida pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, no 9º Fórum da TENEPS, em Foz do Iguaçu, em 2013. A adoção de 22% dos países e a adesão de 72 tenepsistas durante o primeiro ano de dinâmica. O fato de a TENEPS exigir do praticante não pensar mal de ninguém. A necessidade de qualificação da TENEPS. Os 5 continentes políticos e os 193 países membros da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. O foco interassistencial às áreas de conflito do Oriente Médio. O esforço pessoal nas autossuperações dos entraves conflitivos concernentes às plantas, animais ou pessoas. A atualização constante dos países e tenepsistas no mapa mundi interativo do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. As tertúlias conscienciológicas diárias online, facilitando a expansão da conscienciologia no planeta. A bibliodiáspora, também tem um probleminha aqui, a bibliodiáspora conscienciológica, o fato de a energia transpor fronteiras, o curso de extensão em Conscienciologia Projeciologia 2, ao modo de TENEPS grupal e campo interassistencial reurbexológico, a meta de abraçar energeticamente o planeta em 5 anos por meio da TENEPS, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, o universalismo, a mega fraternidade. Nós destacamos que a fatologia tem 28 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente então espera que poder discutir aqui os demais itens que a gente não leu durante o nosso debate. Na parafatologia,
as exteriorizações energéticas direcionadas a determinado país ou continente, a vivência da condição de mini-peça interassistencial multidimensional, a identificação de consciências procedentes do país adotado, as retrocognições advindas do trabalho assistencial, a necessidade de investigar e remover os bagulhos energéticos do ambiente doméstico, a intensificação da Reurbex no planeta a partir do fechamento de Auschwitz, não sei se eu falei certo, e a posterior ressoma do serenão reurbanizador na Alemanha. As comunidades extrafísicas intermediárias, os parambulatórios, as transmigrações extrafísicas interplanetárias, a central extrafísica de energia, a central extrafísica da fraternidade, o colégio invisível dos serenões, superintendendo a Reurbex e a evolução do planeta Terra. Na argumentologia, nós destacamos aqui o parágrafo criteriologia, onde a verbetógrafa faz uma enumeração de 7 critérios capazes de auxiliar na escolha do país a ser adotado. Também o parágrafo potencialização, que pela pensionologia, a verbetógrafa enumera 6 orientações capazes de estabelecer e ampliar o rapport interassistencial com o país adotado. No monitoramento, quer dizer, no parágrafo monitoramento, pela autopercepciologia, a verbetógrafa ainda enumera 5 indicações capazes de auxiliar na autoavaliação e autopesquisa dos possíveis resultados interassistenciais. Na estatisticologia, pela geopoliticologia, a verbetógrafa também enumera 5 resultados alcançados nos 2 primeiros anos de realização da dinâmica da TENEPS planetária e registrados até dia 6/12/2015. Na remissiologia, nós destacamos o Colégio Visível da Para-Reurbanologia, Geopolítica Tenepsológica, Holopensene Interassistencial, Medida Interplanetária e Tenepsismo 24 horas. A dinâmica da TENEPS planetária funciona ao modo de rede energética interassistencial, coadjuvante da transformação reurbanológica de mega-hospital para mega-escola terrestre. Você já considerou a possibilidade de adotar algum país na TENEPS? Quais resultados vem obtendo na prática avançada da interassistencialidade tenepsológica? Na filmografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência. Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Paz, fraternismo, universalismo, autolucidez, assistenciofilia, amparabilidade, abertismo, reurbex, resgates, reciclagens, benigno pensenes, megafraternidade, interassistencialidade, autodisponibilidade, heterodesassédio, autorretratação, mitridatismo, desperticidade, geopoliticologia e para-reurbanologia. Aline, a pergunta que a gente sempre faz para começarmos aqui o nosso debate é por que você escolheu exatamente esse tema? Então, boa tarde, Rosa, boa tarde a todos os tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Esse tema, dinâmica da TENEPS planetária, ele é um verbete do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia.
A ideia do projeto não é uma ideia minha, senão que é da minha colega que está aqui ao lado, a Anne Catherine. Foi ela que recebeu a inspiração em 2013 dos amparadores na TENEPS. Depois eu vou pedir para a Anne comentar com a gente. E aí a gente começou esse projeto em 2013. O ano passado eu fiz 10 anos de TENEPS, uma década, né? E eu estava, né, no mês que estava completando, tipo, fazendo um balanço, e aí me veio a inspiração na TENEPS, me veio o título do verbete e praticamente a definição. Né? E daí eu conversei com a Anne e com o Eduardo, que são os coordenadores do projeto, e aí veio a ideia, então, de realmente fazer esse verbete para fortalecer o Holopensene desse projeto. E também queria agradecer a todos os tenepsistas que fazem parte desse projeto, porque esse verbete é deles. Acho que a maioria que, se for ler, vai se identificar, porque principalmente a fatologia e a parafatologia tem a contribuição de todos aqueles que participaram das 2 pesquisas online com seus relatos. E eu também faço aqui um chamado a todos que estão aqui presentes e que estejam nos ouvindo, que, né, participem, que tragam suas contribuições, assim que está todo mundo aqui convidado a participar desse debate. Passar para a Anne contar um pouco como é que foi a inspiração, Anne. Então, isso foi no início do ano 2013, eu penso que foi em fevereiro, março, veio na minha TENEPS bem claro, como se fosse uma ideia em bloco, que no final do ano, no congresso ou no fórum da TENEPS, poderíamos fazer uma dinâmica envolvendo todas as participantes da dinâmica do fórum para adotar países, e que era como se fosse quase um flash, que eu vi todo mundo numa energia bem assim universalista, tal. E daí essa ideia ficou bem clara na minha cabeça, e depois de sair da sessão da TENEPS sempre veio essa ideia de novo, com mais energia, como se fosse um crescendo assim. E daí eu pensei, não custa nada de eu perguntar na próxima reunião de colégio. Nós temos cada 2 semanas no domingo reuniões via Skype do colégio. E eu lancei a ideia sem grandes pretensões, só que ela teve uma repercussão muito, muito forte. Era como se o resto do grupo já estava assim, tipo, claro, vamos fazer. Então, para mim, é um projeto que tinha menos intrusão, não tinha contrafluxo. Era como se tudo estava fluindo. Eu precisava só colocar um start, e de repente todo maquinário, né, começou, todo mundo como mini peça começou a trabalhar. Eu queria só perguntar para você, para complementar, assim, vocês lançaram esse projeto dentro de um encontro do Fórum da TENEPS em 2013. Então, esse projeto não está restrito só ao Colégio Invisível da Reurbanologia. Não. Você pode explicar mais essa parte? Sim. Tanto assim, que começou o projeto, a ideia, tanto que isso está na fatologia, que transcendeu a dimensão do projeto. Transcendeu a visão inicial que a gente tinha. Porque quando a Anne propôs, a gente achou que era 1 ano, né, Anne? Nós vamos trabalhar durante 1 ano, e convidamos todos os tenepsistas que estavam presentes no fórum da TENEPS a participar desse projeto. Aí, quando houve a apresentação em 2014, é que a gente viu que não, que esse projeto era para continuar. Né? Então, e a gente continua fazendo a chamada a todos os tenepsistas. Então, o projeto começou a tomar uma dimensão que a gente viu que não, que vinha as intuições extrafísicas, que foi o que veio para mim descrever o verbete, que esse é um projeto muito maior do que a gente imagina. Né? Então, assim, a gente não sabe quanto tempo... Né? Eu penso que veio para ficar, que vai ser uma coisa que veio para ficar, né? E já aproveito para chamar todos os tenepsistas, né, que se engajem nesse projeto. O que eles fazem? Se eles quiserem se engajar, o que tem que fazer? Eles entram no site, a gente tem o site do colégio, que é reurbex.org, e lá tem uma chamada para esse projeto e tem um e-mail. Então, eles mandam um e-mail para a gente, normalmente são o Eduardo e a Anne que respondem, e aí eles mandam as instruções que estão na argumentologia, está basado no e-mail que eles mandam, dando essas dicas.
E aí a gente já... A Isabelle, quero apresentar a Isabelle também, da Finlândia, que é ela que cuida do mapa mundi. Vou passar para ela comentar. Pode comentar um pouquinho como é que dá essa atualização do verbetógrafo, do tenepsista no mapa, Isabelle, por favor. Que ela, assim, ao que o verbetógrafo manda o país que quer... O tenepsista, desculpa. Manda o país, a Isabelle já coloca no mapa mundi que a gente tem interativo. Isso, eu recebo por e-mail o país que a pessoa quer adotar, eles encaminham depois que a pessoa escolhe, e eu faço a atualização num mapa, onde quem quiser entrar no site, o herbex.org, vai encontrar um mapa facilmente e ver quais países já são adotados. E esses países, esse mapa tem em português e tem uma versão em inglês também. Então, qualquer pessoa do mundo todo pode acessar e ver, e tem um número... Os países que já foram adotados têm também o número de pessoas que já adotaram aquele país. Quer dizer que pode repetir, então, pode pessoa adotar. Sim, então, sim. Tanto que na argumentologia... não, eu não cheguei a colocar. Coloquei quais países têm mais tenepsistas, né? Então, tem mais pessoas no mesmo país. Acho que o máximo que a gente tem até hoje a gente tinha na data a preferência dos países era Alemanha, Estados Unidos, França e Itália. Se eu não me engano, eram 5 tenepsistas que estavam nesses países. E tem o e-mail do colégio, que é para reurbanologia, colegiologia.org, e que está também lá o e-mail. Então, é um projeto para todos os tenepsistas. A gente está conversando também com a IC da TENEPS, para englobar e para ajudar a ampliar o projeto. Então, fica o convite a todos os tenepsistas. E aí eu aproveito também para os tenepsistas que estejam nos ouvindo, que já participam do projeto, a gente, no final do ano, a gente faz uma pesquisa online para ter o feedback. Mas a gente consegue acessar poucos tenepsistas. E muitos e-mails, na última vez, voltaram. Então, aqueles tenepsistas que estão nos ouvindo, que venham ouvir a tertúlia, enviem um novo e-mail, recadastrando, se mudou a direção, se houve alguma mudança de país, porque também teve pessoas tenepsistas que no primeiro ano estavam com um país e no segundo ano decidiram mudar de país, que pode acontecer também. Às vezes os indicadores intrafísicos de conflitos, por exemplo, chegou um momento que a gente separou ali o Oriente Médio devido aos conflitos e colocamos mais energia. Inclusive, acho que você citou, Anne, que trocasse de país ou não. Teve algum tenepsista que trocou de país para pegar essa zona, porque a gente via, pelos indicadores intrafísicos, que estava necessitando mais naquele momento. Aline, você pode repetir o e-mail do colégio de vocês? É para reurbanologia@colegiologia.org. Sim, tudo junto. Vamos lá? A verbetógrafa Aline, estrangeirismologia, página 6, primeira linha, em relação ao timeline evolutivo específico de cada planeta. O que mais você pode ampliar a respeito do nosso domicílio planetário atual, a Terra? Então, pelas informações que o professor Valdo deixou aqui para a gente, que põe nos tratados, o momento que a gente está vivendo no planeta Terra, da reurbanização, já aconteceu em outros planetas. Inclusive, no verbete que está na remissiologia de medida interplanetária, ele traz que os serenões fazem tudo de caso pensado e baseado na experiência de outros planetas. Então, o que a gente está passando aqui, eles usam o que já deu certo em outros planetas. E como a gente tem também na fatologia a questão do Auschwitz, o professor Valdo também trouxe essa informação, que foi a partir da liberação do campo de concentração, que veio a ressoma do serenão reurbanizador e que se intensificou, então, os processos da Reurbex no planeta Terra. Ela já vinha acontecendo, mas de uma forma mais lenta. Tal. E aí houve uma intensificação e, segundo o professor, de acordo com o professor Valdo, vai continuar essa intensificação até mais ou menos 2070. 76, por aí.
Tu queres colocar alguma coisa, Anne, sobre... não? Só que a gente tem também a possibilidade de que essa aceleração seja mais rápida e que seja antecipado, né? Porque as coisas estão precipitando aqui, Sim. Pelo menos aqui, né? Em todos os locais está muito precipitado. Isso é muito, acho que é dinâmico, né? Dinâmico, essa é a estimativa, mas a gente não sabe como vai caminhar. Então o planeta está nesse momento, que está também na frase enfática, que eu quis, né, destacar, que é a transformação reurbexológica, então, de planeta hospital para mega planeta hospital para mega escola terrestre. Então, esse é o momento evolutivo do nosso planeta. Agora, uma outra coisa também que é interessante a gente refletir é que assim, a gente pensa que está muito conturbado e tal, mas o nosso planeta tem um mérito assim, muito grande de poder ter começado a reurbanização. E outros planetas implodiram e não chegaram nem a essa possibilidade de ter a reurbanização. Sim, então, toda essa situação nossa, por mais traumática que possa parecer, ainda é um mérito nosso de ter conseguido. E também a questão de, assim como a gente está fazendo a reurbanização em base ao que já aconteceu em outros planetas, a gente vai servir de exemplo para outros planetas quando chegue, né, o momento deles, justamente pela questão da que a conscienciologia é o contraponto, então, né, de toda, digamos, esse efeito intrafísico da Reurbex, né, que daí a gente tem aqui as ortopensadas, que traz justamente essa questão. Né? Então, existe a Reurbex, tudo começa no extrafísico, isso o professor Waldo sempre reforçou, mas a conscienciologia é o porta-voz, é a bandeira, principalmente a enciclopédia da conscienciologia. Aí eu faço um chamado a todos os intermissivistas, né, para que escrevam seus verbetes, para que compartilhem o seu laboratório consciencial, porque é o porta-voz da Reurbex. Porque as consciências, elas ressomam, as que vêm ressomar nesse planeta, e elas precisam, então, a questão da autorreeducação, a interassistência, e esse é o papel nosso como intermissivistas. Aline, estava me lembrando agora, me veio agora na ideia, até que ponto que muitos de nós já trabalhou na Reurbex de outros planetas, e agora a gente vem para esse, talvez com esse know-how, para trabalhar aqui. Como é que você vê isso? Acho que é uma hipótese, né, que eu não tenho essa informação, essa vivência, ou essa retrocognição, né, mas pode ser que a gente tenha estado em outro planeta, talvez uma condição menos evoluída do que a nossa, e que a gente tenha passado ali por um tipo de Reurbex, mas a que a gente está vivendo neste planeta com a conscienciologia, para a gente, eu acho que é a primeira vez. Não, e é do ponto de vista a maior. A maior. Possivelmente, sim. Muitos de nós viemos até transmigrados de outro planeta, né? Mas que pode ser que, em alguma forma, algum tipo de reurbanização, né? Mas a questão da conscienciologia, para a gente, acho que é a primeira vez que a gente está trabalhando de forma assim tão técnica, né? Porque antes estavam os serenões que trabalhavam com a Reurbex, o próprio professor Waldo hoje Zéfiro, né? Trabalha com a Reurbex desde 1100, mas acho que não foi feito ainda no planeta Terra essa estrutura que a gente grupal, né? Grupal. Porque de maneira técnica, acho que eles também eram. É verdade. Mas é uma maneira correção. técnica grupal, né? Assim, a organização grupal. De pegar mais pessoas, de agregar mais pessoas, até porque isso como dizer, é uma oportunidade que a gente tem, né? De participar dessa Reurbex, né? Sim. É um grande aprendizado para a gente. Eu concordo com o pensamento que vocês tiveram a partir da pergunta da Paula. Eu penso para mim que essa hipótese de ter sido transmigrado para esse planeta muitos anos atrás, claro, mas eu acho que isso fica de alguma forma, mesmo com o fechamento do paracérebro e tudo mais, para traumatizar menos a consciência, mas eu acho que fica alguma coisa na consciência que no momento que ela consegue chegar no nível evolutivo de alguma lucidez como temos hoje, com muita ajuda das amparadoras, para ela esse assunto de transmigração, quando hoje nós intermissivistas escutamos sobre a transmigração de outros consciências para o planeta, a gente
se toca muito. É como se fosse assim, uma ferida muito profunda, que está lá no fundo do paracérebro, de alguma forma. E acho que por causa disso a gente se motivou muito no curso intermissivo de trabalhar com essa na temática da Reobex. Eu penso como se fosse um ex-paciente, né? Está querendo se qualificar para ajudar, para que não aconteça tanto o mesmo para os outros, né? As nossas cicatrizes, né, que vão ajudando. Sim. E eu estava me lembrando disso, que nós falamos no Círculo Mental Somático sobre esse tema, né? Aonde que a Aline até perguntou para o professor Valdo, em termos da reurbanização íntima, qual que seria a medida, e seriam as megas recins, que tem a ver com isso que você está dizendo. A pergunta assim, mais precisa foi que se ele estava falando das recins, das reciclagens, né, intraconscienciais. Então eu perguntei para ele se a unidade de medida da Reurbex seria a recim. Aí ele falou, não, é a mega recim. Aí trazendo isso que a Anne estava falando das transmigrações, tem um verbete que é ciclo multiexistencial pessoal, que é do professor Valdo também, se eu não me engano, e aí ele traz assim, né, o que pode orientar, por exemplo, o ciclo multiexistencial, né, que o ciclo multiexistencial pessoal é a ressoma e a dessoma, é esse ciclo, né, que uma das coisas que mais impacta no ciclo multiexistencial pessoal é a questão da transmigração, a nível de grupalidade, é a questão da transmigração. Porque daí, às vezes é transmigrado grupos, mas às vezes é uma consciência que sai, separa do seu grupo e vai para outro planeta, onde para ela vai ser mais produtivo, né, a nível de evolução. Mas é uma separação do grupo. E aí pode deixar essas paracicatrizes que a Anne trouxe. É a exceção à regra da inseparabilidade grupo kármica, né? Tudo bem, gente? Vamos passar aqui, então. Na Fatologia, página 7, sexta linha, quanto à necessidade de qualificação da TENEPS, quais são as qualificações individuais e grupais necessárias, em média, já que há variações de consim para consim? Aqui é a nível individual, né? Porque ainda que a dinâmica é grupal, ela é realizada individualmente. Então, é cada tenepsista com o seu amparador na sua base física. Então, isso foi inclusive uma experiência minha, que na hora que eu assumi mais, entrei mais dentro desse projeto, eu senti uma necessidade de qualificar, então fazer um balanço mesmo de como estava a minha TENEPS, qual era o meu rendimento interassistencial. Então, é cada tenepsista que deve fazer uma autorreflexão, o que ele pode qualificar na sua TENEPS. Às vezes é devaneio, não mantém o horário correto, a própria organização da base física, né? Então, eu, quando assumi mais, assim, entrei mais dentro do projeto, eu comecei a dar uma geral na minha casa, para ver se ainda tinha algum tipo de bagulho. Era como se eu tinha que otimizar. Né? Então, eu vejo qual foi a qualificação que eu venho fazendo. E aí, cada tenepsista vai ter que ver, cada caso é um caso. Não sei se os companheiros, colegas querem comentar alguma experiência. Quando eu comecei a trabalhar com isso, também só iniciei junto com o projeto, tá? Eu senti a necessidade de estudar mais, estudar sobre o país, estudar os políticos do país, ver a problemática do país, quais os conselhos que provavelmente estão lá, que estão precisando de urbanização e tudo mais. Então, para mim, a qualificação da TENEPS não era só em termos energética, mas também mental somática, para eu fazer uma conexão maior com o país, para talvez realmente conseguir também captar alguma coisa o que o meu empenho talvez possa causar lá. E então, essa qualificação para mim ajudou a partir do mental soma. Daí é como se fosse um vai e volta, né? Sim. E aí, dentro dessa linha, Anne, o que aconteceu comigo quando eu decidi escrever esse verbete, eu fui pegar a lista dos países e eu entrei o link de país por país.
porque tinha nomes que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia onde é que estava. Então, eu passei assim, um bom tempo entrando, e tenho a listinha na minha pasta de todos os países, e entrei um por um. Aí aí eu coloco até na fatologia o olhar para o mundo, porque daí mudou, me expandiu. Eu ficava, gente, que país é esse? Onde é que ele está? E eu entrava. Então, tu começa a ampliar também a tua cultura, a tua cognição. E hoje, no meu quarto da TENEPS, eu comecei só com o mapa antes do país, né, do Líbano, que eu adotei, mas hoje eu tenho um mapa mundi, e eu tenho o mesmo mapa que a Isabelle tem no site, eu tenho no meu quarto da TENEPS. E eu vou atualizando, conforme ela vai atualizando, eu vou atualizando. E tem momentos do final da TENEPS que a exteriorização é para todo o planeta. Então, mas eu senti também essa necessidade, de saber mais sobre as outras culturas, as outras etnias. A gente começa a olhar mais a questão do universalismo e saber o que está acontecendo no nosso planeta. Em Fatologia, página 6, 21ª linha. Como pode o tenepsista que não mora em Foz do Iguaçu ficar inteirado sobre a atualização constante dos países e tenepsistas no mapa mundi interativo do Colégio Invisível da Para-Urbanologia? Acho que vocês responderam, mas pode falar mais uma vez. No site, esse mapa ele está no site. Quando entra no site reurbex.org, lá tem uma chamada do projeto global da TENEPS, ele entra e lá tem o mapa onde está sempre atualizado. Porque, só para o teletertuliano que perguntou, a maioria que estamos aqui na frente não moramos em Foz do Iguaçu. A gente se encontrou, todos são participantes aqui do Colégio Invisível da Para-Urbanologia, mas, por exemplo, a Anne, o Eduardo, a Regina são da Alemanha, a Isabelle mora na Finlândia, eu moro em Florianópolis, então não precisa estar no Brasil. Sim, no Brasil. Então, não precisa estar em Foz para participar desse projeto. A gente tem pessoas participando da Austrália, dos Estados Unidos. Tem vários tenepsistas que não moram no Brasil e também participam do projeto. Professora Aline, Fatologia, página 7, 8ª linha. Poderia comentar o foco interassistencial às áreas de conflito do Oriente Médio? Então, eu não lembro exatamente a data, eu não lembro se vocês, a Anne e o Eduardo, lembram, quando começaram os maiores conflitos lá da Síria, não sei se foi depois do atentado de Paris, ou se foi antes, que a gente separou, a gente tinha dividido pelos continentes, nós separamos os países do Oriente Médio, e demos um destaque para aquilo, e aquilo está sendo trabalhado como um bloco. Então, se forem no mapa, por exemplo, está destacado lá os países do Oriente Médio. E alguns tenepsistas, nesse momento, trocaram de país e adotaram algum daqueles países. Então, isso a gente está sempre atenta ao que está acontecendo no país. Por isso, o cosmograma, pessoal, é muito importante. E a gente sentiu no colégio, foi um debate que foi feito num dos encontros quinzenais que a gente tem online do colégio, e se chegou ao consenso que a gente iria dar, digamos, um gás energético, para colocar o nosso grãozinho de areia, na interassistencialidade, possibilitando aí os amparadores também ajudar na resolução e na mediação dos conflitos nessa zona. Na Parafatologia, página 7, 9ª linha, poderia expandir a pesquisa seriexológica pessoal, contribuindo para a escolha do país adotado? Não, a Consecutivos, ela tem vários cursos agora que auxiliam os intermissivistas a questão da seriexologia. E a pessoa, a partir do momento que ela começa a fazer sua autopesquisa, ela pode identificar, então, uma retrovida. Às vezes não precisa ser uma retrocognição, mas ela vai ter indicadores, tanto, digamos, de uma forma holopensênica positiva, como determinada cultura, como uma, digamos, de mais aversão,
de antagonismo. E isso pode ajudar na hora de escolher o país. Se é positivo, ela pode ser, por exemplo, a consciência-chave, aquela que vai fazer um rapport com um grupo de consciência e vai facilitar, então, a assistência a determinado grupo. E, às vezes, se ela teve uma experiência que não teve um saldo tão positivo, ela vai precisar fazer, né, um resgate, um acerto grupo kármico. Então, ela pode ter essa opção também de começar a assistir, digamos, os desafetos. Então, as duas condições. E na minha experiência, assim, pessoal, quando eu escolhi o Líbano, eu escolhi, assim, por afinidade, né? Quando eu morei na Espanha, eu tinha amigos do Líbano, sempre gostei da cultura, mas não tinha nenhuma informação, digamos, ainda ligado com a minha holobiografia. E quando eu fiz a retrosenha, pessoal, que é um curso da Consecutivos, eu comecei a levantar uma série de dados e eu vi que sim, eu tenho uma ligação, não com o Líbano de hoje, mas o que era lá atrás, a questão dos fenícios, do comércio. Aí, assim, eu fui entender, aí tu vai pegando um fiozinho, conectando aqui outra peça do quebra-cabeça, né? Então, a pesquisa pode ajudar muito. Na parafatologia, página 7, quinta linha de baixo para cima. Poderia relacionar este contexto com a intensificação da Reubex no planeta a partir do fechamento de Auschwitz e a posterior ressoma do serenão reurbanizador na Alemanha? Olha, eu não estava na Mini quando o professor Valdo trouxe a informação, vou falar um pouquinho o que eu entendo e depois vou pedir para a Anne se ela tiver outras ideias ou insights, né? Como a gente já comentou antes, a Reurbex já vinha acontecendo, né, no planeta Terra. Mas depois das duas grandes guerras, houve uma necessidade de intensificar realmente a Reurbex, principalmente na Europa. E, de acordo com o professor Valdo, quando foi a liberação dos prisioneiros do campo de concentração, que se decidiu, então, ou se viu a necessidade mais urgente de intensificar os trabalhos interassistenciais da Reurbex. E aí houve a ressoma do reurbanizador, que é, digamos, dos serenões, o mais ligado à Reurbex e o mais potente, de acordo com o que o professor Valdo falava, né, de energias, que ele ressomou acho que era a fronteira da Alemanha com a Suíça, né? E aí começaram a intensificação dos trabalhos. E, se eu não me engano também, o professor Valdo, vários projetores, né, naquela época, intensificaram, saíam do seu corpo com mais frequência e participavam dos trabalhos extrafísicos da Reurbex. Anne, queres comentar? Se restringe ao que o Valdo falou, mas de vez em quando eu tentava abordar ele diretamente por causa da minha curiosidade. Eu resumi na Alemanha e daí me chamou muito a atenção que ele sempre falou que o serenão mais potente, né, que ele veio, que ressomou na Alemanha. E hoje faz sentido para mim pelo ponto de vista da parageografia, né? Então, se você pensa que foram as duas guerras junto com o Holocausto que passou do limite, que para isso que precisava agora uma aceleração, porque parece que o planeta Terra já estava extraindo tóxicos para outros planetas no universo e por causa disso precisava uma equipe especializada para ajudar na Reurbex. Então, vamos pensando na Alemanha, que a partir dessa parageografia se causou duas guerras mundiais, envolvendo metade do planeta praticamente. Então, pensando assim, sobre locais, eu estudo muito locais, né, e quanto tempo demora para reurbanizar, para depois pacificar aqueles locais, e junto com isso a parageografia, então as sociedades, as parasociedades. Então, para mim, hoje faz lógica, porque o serenão mais potente teve que nascer no país que causou duas guerras logo após, né? Então, pelos meus cálculos, o que o professor Valdo falava, ele ressomou assim nos anos mais ou menos 58 e ressomou em julho de 1990. E assim, o interessante também de a gente fazer as leituras dos indicadores é o papel hoje da Alemanha
na comunidade europeia. E a gente papel. vê o esforço que a Alemanha está fazendo de autorretratação, de reparação. Então, dentro do colégio, a gente também estuda a questão dos refugiados, os fluxos migratórios, porque tudo isso está dentro da Reurbex. E outro link bem interessante que eu coloco aqui, acho que no binômio, o binômio Alemanha-Brasil, que a gente vê que tem uma conexão, uma paraconexão aí reurbexológica, porque o reurbanizador renasceu na Alemanha, se intensificaram os trabalhos da Reurbex, o Zéfiro ressomou no Brasil, trouxe a conscienciologia, que é o contraponto e o porta-voz. E dentro do colégio, a gente também percebe esse paravínculo do grupo que está aqui no Brasil com o grupo que está na Alemanha. Então, existe um paravínculo reurbexológico, ao processo da reurbanização lá, que o centro, assim, nas nossas parapercepções, é a Alemanha, e o Brasil, a questão da conscienciologia. E a partir daí, para o globo, para o planeta. A verbetógrafa Pensenologia, página 6, final da 5ª linha. Poderia aprofundar as evocações pensênicas interassistenciais planejadas? Então, para os indicadores ou sugestões que a gente coloca para aumentar o rapport, é você justamente fazer a evocação planejada do planeta. Então, ver filmes sobre a cultura, sobre o planeta, estudar o idioma, cosmograma, tudo isso vai ajudar depois na TENEPS fazer essa evocação planejada, já seja do país ou, por exemplo, de determinados políticos, determinadas classes minoritárias. Então, é uma das técnicas que a gente sugere que a pessoa possa utilizar. A verbetógrafa, Fatologia, página 7, primeira linha. Qual a inspiração para a criação da dinâmica da TENEPS planetária? Isso você já comentou, né? Eu vou comentar, foi comentado no começo, mas talvez a pessoa tenha entrado agora na tertúlia. Então, quem teve essa inspiração foi a Anne Catherine, que está aqui do meu lado, na TENEPS dela. O Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, a gente ia participar do Fórum da TENEPS em 2013, a gente tinha uma apresentação grupal e veio para a Anne essa ideia de montar esse projeto e trabalhar durante o Fórum da TENEPS. E iniciou com 1 ano de projeto, mas em 2014 veio a parapercepção e os insights que o projeto deveria ampliar e continuar. E aí nós ampliamos o projeto, a meta é adotar todos os países em 5 anos, e depois a inspiração do verbete veio para mim 1 ano passado, na minha TENEPS, justamente para reforçar o holopensene desse mega projeto grupal de tenepsistas, porque a ideia que vem é de montar uma rede internacional de tenepsistas planetário. Então, que todo o planeta tenha aí, receba uma contribuição interassistencial para que possibilite, para que facilite o trabalho dos amparadores nessa questão da Reurbex. Na Fatologia, página 7, 10ª linha. Não, essa eu acabei de falar de baixo para cima, né? Eu vou ler. Sim. Eu olhei para ali e me perdi. Página 7, 10ª linha de baixo para cima. Quais dicas poderia dar para superar as dificuldades de manter o foco ao longo do tempo? Olha, isso foi um dos dados que saiu nas pesquisas online. Muitos tenepsistas começavam, e se eu não me engano foram 11% que relataram que depois de um tempo eles esqueciam, digamos, daquele compromisso adotado. E isso acontece comigo também, tem temporadas que parece que a gente foca na TENEPS e não está tão focado no país.
Então, eu penso que a questão do cosmograma é muito importante, né? Tá sempre atualizado, sempre ter um mapa do país na sua TENEPS, porque isso vai lembrar cada vez que você entrar no quarto da TENEPS. Então, por exemplo, pode até começar ou finalizar a TENEPS, exteriorizando energia para o planeta ou para os políticos daquela, os comandos que estão formadores de opiniões, ou determinados conflitos, mas sempre buscar. Hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Então entra, joga lá o país, notícias, atualidade. Então buscar sempre estar com esse contato permanente para não deixar que isso vá, né? Porque pensa bem, os amparadores contam com a gente, né? Com essa doação energética. E lá falhou um dia, a Aline falhou, um dia a Aline esqueceu. Então é um compromisso, né? Não é um compromisso com o colégio da Para-Urbanologia, é um compromisso extrafísico, com a equipe extrafísica. Na parafatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima, qual o papel das comunidades extrafísicas intermediárias? Então, aqui a gente vai falar um pouco da Reurbex, então, né, que é a melhoria, né, do holopensene, da baratrosfera, e quando é feita essa, digamos, limpeza dessas comunidades mais patológicas, as consciex, que são as consciências extrafísicas, que elas são reurbanizadas, que são retiradas dessas comunidades mais patológicas, elas ou se estão preparadas, elas já ressomam, né, no planeta Terra, mas algumas precisam ir para comunidades, digamos, intermediárias, até elas estarem preparadas para poder ressomar. Ou fazer essa triagem que, às vezes, não tem mais como ela, assim, a deficiência dela, a diferença com o nível evolutivo na Terra é tão grande que não tem como ela renascer aqui. Aí ela é transmigrada. Então, essas comunidades intermediárias têm consciência que são levadas para lá, até elas estarem mais ou menos equilibradas e poderem ressomar novamente aqui no planeta Terra. Na binomiologia, você já respondeu, eu só vou ler para você ver como é que repercutiu, né, o índice. Que é quais os indicadores do binômio reurbanológico Brasil-Alemanha. Posso passar? Sim, sim. Na criteriologia, página 9, poderia comentar se a Verpon da próxima ressoma na África também é tida como um critério de rapport. Se a próxima ressoma na África é tida como um critério... Primeiro a Verpon, ela está dizendo que a verdade relativa de ponta da próxima ressoma na África. Bom, essa verdade relativa de ponta é a ressoma do professor Valdo na África. Não são todos nós. Vamos ver quem consegue bancar. Qual é o nosso mérito para ir ou para não ir. Tá certo? Olha, o que eu assim, posso dizer é que a ressoma do Zéfiro na África está dentro do processo da Reurbex, né, porque depois seria a África, né, antes se pensava que era a China, mas aí acelerou os processos da Reurbex na China, e a última notícia que a gente tinha que então ia ser a África. Mas a gente também não sabe, né, Rosa, as coisas são muito dinâmicas, né, mas então está dentro da Reurbex, talvez para algum tenepsista, se ele tem um link, se ele tem indicadores, pode ser um efeito de rapport, mas não para todos nós, né? Não tenho mais informações assim, nada sobre essa questão. No sentido de perguntar se é um critério de rapport, sempre é um critério de rapport, né? Sim, e tem várias, assim, muitos tenepsistas na África, trabalhando com a África. Já exatamente para criar esse rapport e criar esse holopensene. Nesse sentido, sim. Da conscienciologia lá, né? Inclusive, tem um tenepsista que adotou todo o continente. O continente da África. Sim. Na filmografia, página 11, poderia relacionar o filme listado com o tema do verbete? Então, esse filme é um filme, ele não tem diálogo, mas é um filme que eu trouxe porque ele traz um pouco da questão do universalismo. Então, ele foi filmado em diferentes continentes, em diferentes países, e vai mostrando as diferenças, as culturas, as etnias, e isso é muito importante para a questão da interassistencialidade.
né? Então, ampliar a questão, o multiculturalismo, né? Conhecer esse nosso planeta, porque ali aparecem templos, religiões, culturas, costumes, natureza. Então, ele vai ampliar a nossa visão, conhecer o nosso planeta. E isso vai ajudar, pode ajudar também na hora de fazer o rapport com a região que você está trabalhando. Mas eu quis trazer a questão justamente do universalismo. Se a gente é muito bairrista, muito fechado no meu país, na minha cultura, como é que eu vou assistir o planeta? Então, facilita o rapport se você conhece o outro, se você entende a cultura do outro, né? Então, é o abertismo. E esse filme pode ser uma pequena contribuição, principalmente quem viajou muito já vai ter, né, um pouco dessa visão do planeta. Mas às vezes tem pessoas que não tiveram a oportunidade de viajar tanto, mas hoje tem filmes, tem muitos dados na internet que nos ajudam, então, a ter esse olhar para o mundo, esse olhar fraterno, interassistencial. Aline, aqui na fatologia, na página 7, na 10ª linha de cima para baixo, você tem aqui a TENEPS avançada enquanto autoposicionamento pró-desperticidade. Queria que você expandisse um pouco isso. Isso é um pouco, quer dizer, a gente mais ou menos já sabe, né? Mas queria que você expandisse dentro do tema aqui do verbete, que tem a ver com a questão do colégio, que a gente expandisse um pouquinho mais a questão da TENEPS com a pararreumanologia. A pararreumanologia, a desperticidade? Que seria, né, avançada enquanto autoposicionamento pró-desperticidade. Então, vamos começar com a desperticidade, né? A desperticidade é um autoposicionamento, né? A gente sabe que a gente tem as ferramentas, a gente tem informação e que a gente pode alcançar essa condição evolutiva de desassediado permanente total. Então, é uma postura, né? É uma autodecisão. A questão da TENEPS, que a gente sabe que é o começo da nossa interassistência mais técnica nessa vida, a questão do intermissivista, o que eu vejo, Paulo, é a partir do momento que a gente expande esse trabalho para esse trabalho mais policármico da TENEPS, saindo um pouco só do grupo Karma, você começa também a ceder diferentes bolsões de consciências, diferentes culturas, diferentes patologias, e isso pouco a pouco vai dando uma refratariedade ao tenepsista, até o momento em que ele não vai ter mais a questão do assédio. Então, ele vai pouco a pouco a questão do mitridatismo, né? Porque ele vai se expondo e a gente que é tenepsista, que os amparadores vão testando a gente, vão ampliando a nossa capacidade interassistencial. Então, quando isso está expandido, que já é uma TENEPS avançada, e eu diria até chegar, por exemplo, numa OFIEX, tem a questão da desperticidade. Eu não sei se ficou claro. Ficou muito claro, sim. E eu queria depois dar continuidade a isso, porque eu lembro, a gente às vezes fala com algumas pessoas adotarem um país, e a pessoa, nossa, quem sou eu para adotar um país, não é? Isso é muita responsabilidade, eu ainda não dou conta do recado. Então, eu queria que você expandisse um pouco mais isso, porque eu acho que tem muita gente. Eu lembro que no círculo a gente estava comentando e as pessoas, nossa, né, ainda mais agora adotar um continente inteiro, imagina a África, quem somos nós, né? Então, eu queria que você expandisse um pouco mais isso, que tem até aqui na principiologia, primeira linha, o princípio interassistencial do menos doente ajudar o mais doente. Né? Então, eu queria que você expandisse um pouco isso. Então, eu acho assim que tem as duas coisas, né? Primeiro, tem que baixar mesmo a bolinha, porque nós somos a pontinha ali do todo o max mecanismo. Mas é uma peça, somos uma mini peça muito importante no conjunto. Mas não sou eu, Aline, que estou assistindo todo o planeta, ou a Paula que está assistindo determinado país. A gente faz parte de uma equipe multidimensional. Então, a gente está ali colocando a nossa contribuição. É a questão do sinergismo. Né? Então, vários tenepsistas, a questão intrafísica, como consciência intrafísica, conectados,
com uma equipe extrafísica, isso se potencializa muito. Então, não dá para pensar, sou eu sozinha num país. Não, nós não estamos sozinhos. O tenepsista não está sozinho. Se ele estiver sozinho, quer dizer, ele está intrafisicamente sozinho, né? Porque tem que lembrar que essa dinâmica é grupal, mas realizada individualmente. A gente não se reúne no colégio para fazer a TENEPS planetária, não é isso. É individualmente, cada um no seu horário, não é todo mundo. Tudo segue igual. Porque quem coordena tudo isso são os amparadores, é a equipe extrafísica. Então, a gente tem que ter esse olhar de equipe, né? E se colocar à disposição da equipe extrafísica. Porque não sou eu que vou saber o que é melhor para aquele planeta. A gente coloca nossas energias à disposição da equipe extrafísica. E daí o outro ponto é sim valorizar a nossa contribuição. As minhas energias mais homeostáticas são preciosas para a equipe extrafísica, que é aquela coisa, o menos doente ajuda o mais doente. E aí que a gente tem a evolução grupal, né? Então, vamos pensar na equipe extrafísica. Nós somos os ajudantes, os coadjutores desse trabalho. Nós não somos a peça principal desse projeto. Nós aqui só estamos, né, Anne, ajudando, veio a inspiração, é maior do que a gente do colégio esperava, é um projeto grupal, mas a gente só está aqui à disposição da equipe extrafísica. Lembro de um exemplo que no primeiro ano, quando a gente pediu para os tenepsistas que já trabalharam, então, um ano com a TENEPS, né, fazer os seus relatos também, não só as estatísticas, né? A gente pede relatos. Eu lembro que um relato me chamou muita atenção, veio com muita energia. Então, um rapaz tinha, então, falado, ele saiu da dinâmica naquele dia que conduzimos, no dia 24 de 12 de 2013, saiu da dinâmica, foi no outro dia, no quarto TENEPS dele, houve uma troca de amparador da TENEPS, o amparador da TENEPS novo, era daquele país que ele tinha adotado e ele se apresentou formalmente. Ok, estou aqui, vamos trabalhar junto agora. Se adotou o país, então estamos aqui. E está trabalhando com este. Então, essa nitidez, ok, troca de amparador, você escolheu o país, aqui, formalmente, estou me apresentando, vamos trabalhar junto. E assim, é interessante assim, que a ideia que me veio quando eu veio do verbete, qual é o papel, por exemplo, nosso do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia? É ajudar a sustentar esse projeto intrafisicamente. A gente não pode deixar a peteca cair. Esse é o nosso papel que veio, para mim, a minha visão, dentro do colégio, né? Mas não é um projeto também do colégio, é um projeto de todos os tenepsistas. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro, de ficar um convite a todos os tenepsistas, né, que sentirem afinidade com esse projeto, porque esse é um projeto grupal. Não é um projeto do colégio, não é um projeto meu, não é um projeto da Anne. A gente só serviu de canal que os amparadores trouxeram, né, essa informação e que a gente pode dar uma contribuição. Com relação a isso que a Anne está falando aí, a questão é que a gente tem que pensar sempre, os teletertulianos aí têm que pensar sempre, que a gente está trabalhando em equipe, que quem comanda esse negócio todo são os amparadores. Então, esse foco que está se dando, a reurbanização, a TENEPS com função, com vistas à reurbanização, ele está dentro do trabalho tenepsístico de todos os tenepsistas. Então, o que precisamos fazer é nos colocarmos à disposição, sempre nos colocarmos à disposição. Porque, veja bem, são 50 minutos, são TENEPS 24 horas, é o dia inteiro, futuramente a OFIEX. A gente deve estar sempre preparado, disponível, para fazer aquele trabalho conjunto com os amparadores. O que interessa para os amparadores é a nossa energia, é a nossa disposição, é a nossa predisposição, a nossa intencionalidade de fazer o trabalho. Em 50 minutos de uma TENEPS, intrafisicamente pensando, seria muito difícil fazer toda essa assistência que tem aí. Então, o que a gente disponibiliza é a energia, é a intencionalidade, e eles é que comandam e eles é que direcionam.
Então, aquela pessoa que tem receio de adotar um país, ele pode adotar uma cidade, ele pode adotar 2 cidades, e ele, pouco a pouco, vai se assenhorando daquele país, e futuramente ele vai adotar o país todo, sim, pode adotar o globo inteiro. A nossa intencionalidade é que vale nessa questão. Oi, Aline. Eu gostaria que tu falasse também a respeito das transmigrações extrafísicas interplanetárias. Qual é o empenho que a gente tem e qual é o objetivo da TENEPS em ajudar nessa transmigração? Olha, esse é um tema que eu, particularmente, eu penso que é bem complexo, a questão das transmigrações. Eu gostaria de participar de uma reunião, né, assim como ouvinte dos serenões dos evoluciólogos, para ver as ponderações, aí eu venho no verbete que eu apresentei da ponderação, né, as ponderações que eles fazem na hora de decidir, né, quais são os agravantes e os atenuantes da transmigração planetária, porque é uma coisa muito séria, né? Então, assim, eu não saberia te dizer, Zilá, como que a gente poderia ajudar, porque a gente aqui, quando está no intrafísico, a gente tem uma ideia do que está podendo contribuir, mas eu penso que os resultados, o efeito realmente dos trabalhos que a gente faz desde aqui do intrafísico, a gente só vai ter realmente uma lucidez após a dessoma. Né? Mas a questão das transmigrações me chama muito a atenção, porque eu penso assim que é um nível já de lucidez e de cosmovisão que transcende já a minha compreensão aqui como consciência intrafísica, né? Eu não tenho rememoração, por exemplo, de ter participado de uma projeção onde eu tenha visto uma transmigração. Não sei se alguém do colégio já participou extrafisicamente. Eu ainda não tive. Mas eu penso que toda ajuda que a gente puder dar, que foi um pouco o que o Amaro falou, de colocar as nossas energias à disposição, se ela for necessária e adequada numa transmigração, talvez ela seja utilizada, mas eu realmente não tenho, né, essa informação, esse conhecimento assim, extrafísico para trazer mais informações sobre a questão das transmigrações. A gente sabe que ocorre dentro da REURBEX, mas que são muito ponderadas. E ela, inclusive, traz ali no paradoxo, né, da exclusão planetária ser assistencial, porque a pessoa está sendo excluída, né, do planeta, mas aquilo é assistencial para a consciência, porque ela vai para outro planeta onde as experiências que ela possa ter vão ser mais ricas, e a questão da autorreeducação, né, no outro planeta do que nesse planeta. É como a gente pegar, vamos assim, pôr uma analogia, pegar uma criança, sei lá, de 5 anos e colocar para fazer um doutorado. Ela não vai tirar proveito nenhum evolutivo. Então, não tem condições de ela renascer nessa escola, porque os cursos que oferecem essa escola, ela não consegue. Ela não tem sinapses, ela não tem cognição. Então, ela é retirada desse educandário e ela vai para outro educandário, onde ela vai estar com consciências, né, mais ou menos no mesmo nível evolutivo, ou na etapa evolutiva que ela está. Não sei se isso te responde. Não, responde sim, mas eu digo assim, em relação ao tenepsista, né? O tenepsista, ele está sendo uma mini peça também para ajudar essas pessoas, essas consciências, né, extrafísicas, a passar por esse processo da transmigração ou não? Como é que você vê isso? Eu penso que tudo é possível, né? Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, Zilá. Porque, como eu te falei, eu não tenho ainda essas experiências, acho que ninguém nós do colégio ainda temos, não sei, depois eu passo aqui para a Anne, mas eu penso que o importante, quando o Amaro falou, é a gente colocar as nossas energias à disposição da equipe extrafísica. E aí, depois tu me conta se tu participasse de alguma experiência de transmigração. Eu penso que tudo é possível, mas o importante é a disponibilidade interassistencial. E a gente está,
né, no começo do princípio, né? Então, fica o desafio, acho, para todos nós tenepsistas, aumentar a nossa lucidez para poder trazer mais respostas a respeito dessa temática. Eu estou colocando isso também, porque Sim. para mim também é uma incerteza, né? Porque eu também não passei por essa experiência, né? Mas eu acho assim que é um assunto assim que as pessoas perguntam, porque também não entendem todo esse processo. O que é uma transmigração? Por que existe essa transmigração, né? Por que uma consciência é transmigrada para outro planeta, né? Qual é a condição? Então, Sim. eu acho que fica já... Ficou um pouco mais clara essa condição do educandário. Do educandário, né? Então, isso aí vai esclarecendo mais ainda o que é. Por que ocorre a transmigração? Obrigada. A experiência que Eduardo e eu tivemos em uns campos assistenciais de trabalho em conjunto na Alemanha, quando consciências em uma situação limítrofe, uma consciência, por exemplo, muito comprometida e é para decidir se vai ou não vai ser transmigrado. Tipo, ela tem uma última chance. Às vezes eu penso que isso acontece aqui nas dinâmicas, nos cursos EPCP2, aonde como se fosse, recebe uma última chance para ver se com aquela quantidade de energia, talvez dos ex-colegas, né, vai conseguir dar uma energia para que a lucidez aumente, para que alguma reviravolta pode ser feita para não ser transmigrada. Então, eu sinto muito que nós, tenepsistas, temos esta responsabilidade de tentar trabalhar com a antitransmigraciologia, para que a gente consiga ajudar com nossa energia mais densa, para que os nossos colegas que estão nessa faixa de risco, que conseguem mais uma chance para ficar nesse planeta, porque eu penso que a transmigração realmente é esse último recurso que talvez o nosso nível nós não entendemos para a direitologia nisso, mas o que a gente pode fazer é tentar segurar o processo para que menos consciências precisam ser transmigradas. Muito bom, Anne, que a Anne... Só um momentinho, só para complementar, que agora a Anne falando me veio outras ideias, que quando eu comentei da Reurbex, eu não comentei essa outra alternativa que a Anne trouxe, que é justamente aquelas que ressomam aqui como uma última oportunidade, né? Então, dependendo de como ela se saia nessa vida, ela continua aqui com o grupo, ou se não, na próxima ela vai ser transmigrada. E aí me vem a nossa responsabilidade como intermissivista, né, de expandir a TARES, as ideias da conscienciologia, do paradigma consciencial, para ajudar todas essas consciências que ressomaram aqui. A refletirem, porque tudo depende delas próprias. Né? Exato, mas o que eu quero trazer, Rosa, por exemplo, a enciclopédia, as tertúlias online. Vai que uma consciência dessa, um dia na internet, mesmo um outro país, pega uma tertúlia, ou cai na mão dela algum livro da conscienciologia, e naquele momento o amparador tem como assistir. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, é muito importante. Tanto que eu coloco aqui, trago no verbete, a questão da bibliodiáspora, né? Que é um verbete do Tony. Porque eu estava assistindo o verbete dele aqui em Foz, e ele comentou justamente isso, que às vezes as pessoas não entendem o trabalho que eles estão fazendo na África, mas ele falou... ressomou uma consciência que tem um potencial, mas ele tinha que nascer devido às questões grupo kármicos, um país perdido da África. Mas alguém foi lá, doou para a biblioteca um livro. Se o amparador tem que trabalhar com ele, vai lá levar aquela consciência naquela biblioteca. Então, isso é muito importante. A gente, às vezes, não consegue ter essa visão de conjunto do nosso trabalho. Mas um livro, uma enciclopédia, um tratado da conscienciologia, numa biblioteca na África, olha como pode facilitar a vida dos amparadores. Então, acho que essa visão que a gente precisa ampliar também, porque, às vezes, é a última oportunidade que a consciência tem. A gente não pode esquecer que as consréus vêm para serem assistidas a esse planeta, né?
Então, essa condição da Conselho chegar aqui, ela não vem destinada ao fracasso, ela vem destinada a uma experiência que pode ser bem-sucedida se ela tiver um apoio, se ela tiver uma ajuda, se ela tiver uma boa recepção aí. Nós estamos aqui para isto. A Conselho pode ou nasce na nossa família e a gente precisa ajudá-la. Então, a questão principal que eu vejo aí é a pessoa estar disponível e aberta para ver essa questão, enxergar essa possibilidade e poder ajudar. No contexto atual, por exemplo, do mundo, do planeta, do Brasil, não é muito difícil a gente localizar uma quantidade muito grande de Conselhos aí, né? Elas estão aí no nosso noticiário do nosso dia a dia, né? Nem por isso a gente deveria tentar não dar bola para ela, não se preocupar com ela. Muito pelo contrário, a nossa TENEPS, ela pode ser disponibilizada, a energia da nossa TENEPS pode ser disponibilizada para que talvez uma última oportunidade seja dada a essas Conselhos que estão aqui nesse momento, assediando a gente. A gente deve lembrar aqui, muitos de nós aqui devem lembrar, aquele relato do professor Valdo, quando ele estava ali assistindo um mega assediador, e houve um determinado momento lá em que foi possível, mediante a apresentação de uma mãezinha uma das mães daquele mega assediador, ser trazida ali, no ponto de vista da visão panorâmica, e ele ter se desmanchado todo na presença daquela mãe. E a partir daquele momento ele foi encaminhado, foi assistido e tal. Essas Conselhos que estamos vendo aqui hoje, no foco da situação política brasileira, por exemplo, podem estar precisando e talvez possam ter algum merecimento, por mínimo que seja, para que impeçam elas de já nesta vida serem transmigradas. Porque a ideia de como a gente vê a coisa é que vai haver uma transmigração grupal enorme a partir do momento que a gente percebe isso que está acontecendo aqui, né? Agora, eu queria dizer só mais uma outra coisa, Rosa, rapidamente aí. Uma coisa importante, interessante, com relação ao filme que tu falasse aí, o Baraka, é que o filme estava aqui em 2013, presente no fórum da TENEPS. E, naquela ocasião, não foi possível mostrar o filme, porque o filme, a programação estava feita de tal forma e não havia conhecimento dos programadores eu não sabia disso, não tinha essa informação. Então, o filme foi para a nossa casa, eu e a Valquíria, e nós assistimos. Eu tenho o filme em casa também. Isso. A pessoa que trouxe o filme está presente aqui na tertúlia hoje. Então, olha, veja bem, é super interessante como um filme pode ser vamos dizer assim, um elemento compositor, né, componente de um programa, de uma situação, da criação de um colégio invisível, assim, da divulgação, vamos dizer assim, da organização de uma ideia favorável a todo mundo, né? Sim, interessante. Bom, mas aí, complementando o que eu queria dizer, é o seguinte, eu concordo plenamente que a gente tem que fazer todos os esforços possíveis, levar os livros para todos os lugares do planeta Terra, colocar as nossas energias, fazer TENEPS, fazer tudo isso, de acordo com aquele polinômio, né, de você, do acolhimento, orientação, tudo aquilo. Agora, a gente não pode esquecer que ainda existe transmigração, porque a consciência, ela tem o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. É isso que eu queria pontuar. Sim. Então, todo esse trabalho que a gente faz porque a gente confia nesse trabalho, que tem que ser feito esse trabalho, mas sabendo que é a própria consciência. Senão a gente vai achar, por que o serenão não vai lá e conserta aquela consciência? Não, muito bem, né? Assim explicado, então, é a consciência. Dizer, ainda tem a necessidade de haver a transmutação, porque aquela consciência ainda não teve condições, pelo próprio livre-arbítrio, e ela tem o para-direito de manter na condição que ela está. Né? Às vezes ela não quer mudar e ela tem esse para-direito. E a gente tem que respeitar,
né, a decisão da consciência. Para mim, acho que vai ser um dos maiores desafios nossos quando a gente estiver na liderança interassistencial, é fazer essa dosagem lidar da com nossa isso. ansiedade, da nossa vontade de esclarecer e possivelmente a falta de cognição evolutiva da consciência de nos entender. Eu penso que pode ser essa a maior dificuldade nossa. Trazendo né? essa questão da decisão, da consciência, a gente vamos para o curso intermissivo, a nossa a intermissão anterior, porque chega um momento que foi trazido para a gente, né? Se ampliar a lucidez, olha, a questão é assim, topa, alguns toparam, outros não toparam. Né? E ela está no para-direito. E depois que a gente ressomou aqui, tem a questão do restringimento intrafísico. Muitos intermissivistas não chegaram, ou chegaram, mas por outras, né, questões intrafísicas decidiram fazer outra coisa. E é o direito da consciência. Né? Eu acho que isso explica, em parte, a questão da necessidade ainda de ter transmigração no planeta. Explica, em parte, né? Porque tem muitos amparadores, muitos serenões trabalhando com todos nós. Não é? Então... Eu queria só complementar uma coisa que o Amaro estava falando, a questão da TENEPS e do momento da assistência, que eu acho que assim, o planeta inteiro, né, mas a gente que está aqui no Brasil está passando por um momento de reurbex muito delicado e a gente tem que estar muito lúcido, porque a gente tem que assistir ambos os lados. Né? Ambos os lados precisam de assistência para que estejam mais lúcidos. Então, vamos na nossa TENEPS também, né, ajudar com essas energias homeostáticas fraternas para que haja uma mediação desse conflito, uma reconciliação e que aconteça o melhor para todos. Era exatamente nesse viés que eu ia puxar, porque hoje em dia, com essa crise toda, a gente só ouve falar mal desse, falar mal daquele, porque esse fez, porque outro aconteceu. E eu acho que assim, a gente tem aquela máxima que é: o tenepsista não pensa mal de ninguém. Então, como é que o tenepsista vai falar mal do governo? Aí pode, né? Para falar mal do governo pode. Então, qual que é o nosso papel nesse aspecto, né? E eu lembro da última reunião, até a Anne fez esse chamado aí para todos nós, né? Vamos colocar os dirigentes na TENEPS e tentar colocar energia positiva para que isso resolva. E eu acho que é preciso saber dosar, porque tem aí um limite bem tênue entre a pessoa ser crítica, criticar a situação, o que está acontecendo, ter uma visão crítica da situação. É isso que eu ia te falar. E outra coisa é, ok, então eu critiquei e agora eu vou julgar, né? E vou culpar e vou falar mal. Eu acho que tem aí... tem uma fala do professor Walter que explica muito bem isso. Você tem que falar e tem que discutir o mal da pessoa. Não pode falar mal da pessoa. E eu acho que tem muita gente que talvez não está sabendo bem fazer. A gente, muitas vezes eu também, né? É saber ver esse limite. E eu acho que é preciso ter muito claro para a gente ser um pouco mais assertivo nesse processo. Se a gente está falando em reurbanização, em TENEPS, e aí a gente chega ali no café e começa a falar mal do governo e das pessoas especificamente, eu acho que tem aí uma incoerência, né? Parabéns, Aline. Obrigada, Ieda. Esse momento, né, para a gente está sendo assim um presente, viu? Eu não sei se você já falou na página 6, a ortopencentologia. Você já comentou? Não. Você poderia comentar, porque eu lendo aqui, né, é uma síntese de tudo isso que nós estávamos acabando de falar, né? Aí você podia explanar dentro do que está escrito aqui? Sim, então vamos começar a primeira, reurbex, né? Em função da reurbex, ressomo legiões de consréus, contudo, para compensar, também ressomo legiões de intermissivistas, cada vez de mais alto nível evolutivo, com a finalidade de realizar programações existenciais com trabalhos tarísticos e colaborar na evolução da Terra a partir da intrafisicalidade. Então, é um pouco um resumo, como tu falaste, de tudo que a gente está falando aqui, né? Houve uma intensificação da reurbex no planeta Terra, consequentemente, renasceram muitas consciências que estavam no extrafísico há muito tempo, e aí a gente vê o incremento, primeiro, da população na Terra, os problemas derivados disso, as violências, os problemas com droga, enfim, quando a gente
olho o planeta e falei, nossa, isso é positivo? Sim, isso é necessário, essas consciências renascerem, né, para a questão de ter uma nova oportunidade de autorreeducação. Mas, em contrapartida, também ressomaram, aumentou o número de intermissivistas. Né? Então, mais consciências estão participando de cursos intermissivos. E isso está fazendo um contraponto. Então, a gente veio para trabalhar com a interassistência, como o Amaro comentou antes também, né? A gente tem que acolher, tem que estar preparado para assistir. Tanto que a publicação do tratado do Homo Sapiens Reurbanizados é justamente para qualificar os tenepsistas para trabalhar com os réus ressomadas, certo? E na segunda, que é a questão da TENEPS, a princípio a gente fala, bom, a TENEPS está relacionada com a REURBEX, não está relacionado com a REURBEX? Aí ele traz justamente essa questão. Quando a gente sai da questão do grupo Karma e qualifica e passa para uma TENEPS avançada, você entra dentro da policarmalidade. Aí você ela é digamos, um pilar da REURBEX. Né? Então, ela meio que resume um pouco. Quando encontrei essas três ortopensatas, ela assim, trouxe uma visão, um resumo. Ela em si fala, né? Não, clareou. Eu também, exatamente o que você está falando. Na hora que eu comecei a ler, eu disse, olha, isso aqui está completa, né? Dá para a gente entender perfeitamente o que é nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Sim. E o que temos que fazer. Agora, uma pergunta que me vem agora. Todo tenepsista está nessa condição? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a TENEPS e TENEPS. E que tem tenepsistas que não estão no projeto e está também, né? Não é porque ele não está no projeto que ele não está dentro de uma TENEPS avançada e não está participando da REURBEX. Né? E tem tenepsistas, talvez aquela questão da meia TENEPS e tal, que não tem ainda estofo, não tem, né, uma intraconsciencialidade ainda que lhe permita entrar em trabalhos mais avançados policármicos até chegar na UFIEX, né, que, pelo que eu lembro que o professor Valdo falava, não são todos os tenepsistas que nessa vida vão chegar a uma UFIEX, que já é uma condição, né, muito avançada. Muito avançada, né? Bem? Obrigada. Não, estou dizendo muito avançada. Professora Aline, esse projeto veio num momento importante para o planeta e para a reurbanização extrafísica. O país para o qual trabalho em todas as sessões de TENEPS desde 2013 vem se tornando presente na minha vida de inúmeras maneiras diferentes. Tenho acompanhado as questões fundamentais da vida política, social e econômica da Polônia, procurando direcionar a assistência. Pergunto, qual seria o próximo passo? Como posso movimentar e acelerar o processo assistencial para esse país? Eu penso que a teletertuliana, eu acho que ela está no caminho, né? Ela está buscando intensificar a conexão com o país. Eu penso que esse é o caminho, a questão de manter sempre o cosmograma atualizado e o que a Anne comentou logo no começo, né, de procurar, né, Anne, ampliar a bagagem, né, de conhecimentos sobre esse país, sobre os dirigentes, sobre a população. Eu penso que ela está no caminho certo e gostaria de agradecer também o relato. Não sei se a Anne e o Eduardo querem comentar, vem alguma sugestão? Nós sabemos hoje que na Polônia, né, uma mudança de política em relação até à União Europeia, está sendo mais fechado com esse novo governo. Então, eu acho que nunca vai parar com desafios, né? Então, mesmo um país uma vez na TENEPS, pode ser que há alguma mudança, há uma nova crise e tudo mais. Então, eu penso que continuar. Não, simplesmente continuar, ou talvez até pensar em viajar para o país, ver em loco como que é, isso poderia aumentar ainda o rapport. E outra ideia que a gente não comentou aqui, que tem tenepsistas que adotam mais de um país, tem uns que estão com 2. Talvez uma outra ideia é que se ela sabe que tem um conflito maior com determinado outro país, ela pode colocar também os 2.
né? Então, não são todos, mas tem alguns casos que tem tenepsistas que estão com 2 países na TENEPS. Uma outra coisa que eu procuro aplicar para mim mesmo, quando eu tenho também um país na TENEPS, é não criar nenhuma expectativa de que até o fim da vida você vai ver aquele país melhorando ou alguma situação. Às vezes você precisa de mais de uma vida, colocando na TENEPS, mas o que vale é que você está com a intenção, e mesmo quando às vezes as coisas parecem que ficam piores, é apenas do ponto de vista intrafísico, está havendo uma revolução no processo de renovação do país. Então, às vezes é necessário ficar uma condição difícil para que depois você passe para um outro patamar. Então, os indicativos intrafísicos nem sempre correspondem ao processo de reurbanização, porque ela vem do extrafísico para o intrafísico. Então, se você está trabalhando ali com a dedicação e pensando positivamente, com otimismo na TENEPS, sem pressa, sem ansiedade, sem expectativa, as coisas vão sair, né? Posso fazer mais uma pergunta? Depois a gente vai... Essa questão. Oi, Aline. Oi. Parabéns. Obrigada. Muito bom o verbete. Obrigada a você. Uma coisa que eu lembrei com essa pergunta foi que eu adotei um país. Eu estava nesse encontro, né? Adotei um país. Só que eu achei assim, interessante que, com o passar do tempo, de acordo com fatos, parafatos, né, projeções, começou a surgir outros países. Até questões de família, que eu comecei a mapear que provavelmente estaria entrando, né, a possibilidade, eu estaria também disponível para outros países. Então, eu acho que essa questão de estar muito atenta a todos os detalhes, cada minuto, né, sincronicidades que ocorrem, eu acho que isso ajuda muito também a ampliar o trabalho. Não sei o que você pensa, Aline, o que é a equipe toda do colégio pensa. Isso mesmo, Isabel. Está correta as suas parapercepções, e eu acho que a gente tem que estar atenta aí às inspirações dos amparadores, né? Porque tem aquela condição que a gente comentou logo no começo da tertúlia, de atender, ter tanto afinidade de rapport pelo positivo, né, pela uma experiência positiva com determinada cultura, quanto os desafetos. Então, às vezes, é aquela questão da consim-chave. Você é uma consim-chave em determinado país para determinado grupo que está lá. E então a gente não vai ter afinidade ou trabalho só com um país, dependendo da necessidade dos amparadores de atender determinados grupos, eles podem levar a gente para um contexto ou outro, que talvez seja um pouco o que está acontecendo contigo. Então, eu penso que isso vai ser dinâmico ao longo dos anos. E a gente vai mudar porque a gente trabalhou um contexto, um grupo, as coisas estão encaminhadas, de repente sai a Isabel desse país, vai para outro país, vai chegar outro tenepsista, que talvez naquele país ele vai aceder outro bolsão, outro grupo, que talvez a Isabel não tinha tanto rapport, né? Então, eu penso que esse vai ser um trabalho dinâmico. Não sei se os colegas do colégio querem colocar alguma coisa a esse respeito, mas eu penso que esse movimento vai ocorrer devido justamente à serexologia, a nossa série de existências, né? Então, nós estivemos em vários grupos, em várias etnias, em vários grupos, então acho que a gente vai mudar, sim, de país e de contexto ao longo dos anos do projeto. E é interessante fazer esses registros, porque isso vai dar pistas na nossa própria trajetória serexológica. Aline, teu colega aqui quer fazer uma observação. Então, é o seguinte, ó, por exemplo, essas sincronicidades, nós todos temos que estar muito atentos a elas, porque elas trazem uma energia diferente e trazem uma possibilidade de assistência, vamos dizer, mais consistente, em função de que a gente está atento para o que está acontecendo. Uma coisa, por exemplo, é a gente ser tirado fora do corpo, a energia da gente ser utilizada, porque é uma energia sadia, predisposta à assistência, e a gente não ficar sabendo disso. É bom também, a gente pode também ajudar nesse sentido. Mas quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a percepção da coisa, é bastante mais importante e flui de uma maneira melhor. Então, por exemplo, ontem nós tínhamos a dinâmica da TENEPS.
Dinâmica da TENEPS que acontece das 15 às 17h30 horas. Todas as quinta-feiras, todas as né? quintas-feiras. Aqui no CIAEC. Então, estavam lá. Na parte anterior ao salão, o EPICOM, e o assistente do EPICOM. Na outra ponta de cá estavam 5 pessoas. Essas 5 pessoas que estavam lá ontem, aonde a gente teve um trabalho que também esteve voltado para a questão, claro, da assistência, lógico, mas para a questão política também, se falou bastante a respeito, essas mesmas 5 pessoas, sem nenhuma combina, sem nenhuma, estão aqui presentes hoje. Entende? Muito bom. Então, vê que coisa interessante, a gente precisa ver essas coisas para ver o valor disso e o quanto isso é importante e qual é o direcionamento que os amparadores dão para essas questões. É super importante isso. Né? Bem interessante. Tu comentasse a questão da projeção, né, que eu acho que é uma coisa super importante, porque, por exemplo, para chegar na UFIEX, a gente vai precisar ter essa condição, né, da projetabilidade. E também que assim, o colégio ele investiga mais a questão da REURBEX a nível dos indicadores intrafísicos, mas para a gente estudar direto assim, no local, é extrafisicamente. Então, fica aí o desafio para todos nós, né, de qualificar, de melhorar, de desenvolver mais a projetabilidade, para poder, então, participar também extrafisicamente, né, com maior lucidez desses trabalhos. A pergunta da Pilar, e depois a gente tem que passar, que nós temos muitas perguntas aqui. Não é bem uma pergunta, é apenas complementando o que estava sendo falado pelo Amaro e pela Aline, que a sustentação desse trabalho, ela é feita, então, pelo aglomerado ou pelo conjunto de tenepsistas que estejam no mesmo local. Pode facilitar essa sustentação. Então, a Amaro estava lembrando, aqui quantos tenepsistas tem? Então, como está sendo sustentado este campo pelos tenepsistas? Ele traz uma qualidade, ou ele traz características diferentes de quando tem um ou outro tenepsista, né? Que é o sinergismo, né, Pilar? É Sim. a questão do sinergismo. E aqui a questão da rede interplanetária de tenepsistas. Então, a gente tem uma pergunta aqui meio básica, que eu não queria deixar de fazer para vocês tentarem responder. Seria lógico adotar um país na minha TENEPS, eliminando outros pedidos de TENEPS nesta fase? Ou continuar normal com os pedidos de TENEPS? Poderia ampliar esta ideia? Não, continua normal com todos os pedidos de TENEPS. Esse seria, digamos, um extra TENEPS, uma pauta extra pauta. Mas continue com todos os seus pedidos, segue normal a TENEPS. Simplesmente, cada dia, naqueles minutos que começa a exteriorizar a energia, pense no seu país ou no final da TENEPS, mas não interrompa o fluxo de pedido de assistência da TENEPS. Uma coisa não exclui. Está ampliando, não é para diminuir, é uma ampliação da interassistência. Outra pergunta básica aqui. Ao tenepsista, sou praticante de TENEPS desde 1º de setembro de 2008. Há um mês, mais ou menos, tenho tido insônia, pois acordo pela madrugada e não durmo mais. Há 3 dias que na minha prática, eu não tenho conseguido ir aos 50 minutos. Tem me dado insônia e impaciência. Gostaria de saber o que posso fazer para superar essa situação. Quais as maiores informações sobre o TENEPS planetária? Gostaria de obter mais informações. Rosa, ele está com o país ou não? Tá. Não. A França é o país de minha afinidade, pois já vivi outras vidas nessa nação. Ou seja, o que eu estou entendendo ele está com problema lá dos 50 minutos, da insônia. Está com insônia. Ele quer saber mais informações sobre a TENEPS planetária e ele diz que França seria um país onde ele tem maior afinidade. Ele não pergunta mais nada, ele só... O que ele pergunta mesmo é sobre essa questão da TENEPS, né? Sobre a questão do país, eu peço que depois ele ou assista a tertúlia desde o princípio, se não estava, e que entre no site do colégio, que lá tem uma chamada, ele entra em contato, e nós vamos enviar todas as informações por e-mail. Já na questão da TENEPS, eu vou falar e depois eu vou pedir para o pessoal aqui da IC da TENEPS que também comente. Acho que a primeira pergunta seria ele analisar e avaliar
ele não coloca se ele está passando por fases de problemas, né? Ele não coloca nada. Mas assim, eu perguntaria como está o trabalho energético. Né? Como ele está todo dia, como é que está o estado vibracional, ele está, digamos, em seu acondicionamento, né, energossomático em dia, e fazer talvez a técnica de reflexão de 5 horas para ver o que está interferindo na TENEPS. Mas eu não sei se ele está passando por problemas, e daí ele vai para a TENEPS e aquilo está ocupando muito espaço mental. Então, eu daria assim como dicas, aumentar o trabalho energético, diz assim, fazer a técnica de reflexão de 5 horas, para ele corrigir o mais rápido possível, ver de onde é que está vindo, né, essas interferências, para ele ajustar a TENEPS dele. Mas aí eu vou pedir para o pessoal da TENEPS, se quiserem comentar alguma coisa a respeito disso. Uma questão que pode ser pensada aí é se essa pessoa que faz TENEPS, ela tem o hábito de fazer aquela técnica dos contatos diários. Aquela técnica dos contatos diários é super importante. Ela todos os dias procurar lembrar aquelas pessoas com as quais ela se desentendeu, com que ela não compreendeu ou não foi compreendida nas últimas 24 horas, e exteriorizar energia para essas pessoas. Isso é uma coisa bastante importante. Como o professor Valdo falava antigamente aí, jogar uma porção de doce de leite em cima da pessoa, entender as pessoas com as quais ela havia se desentendido. Outra coisa, a questão do devaneio. A questão do devaneio pode levar a pessoa a ficar também com uma pouca vontade de dormir, porque fica preocupada. Então, outra questão, a questão da agenda pessoal. A pessoa está com as contas a pagar lá, está com os problemas muito sérios. Então, ela, antes de entrar na TENEPS, ela faz uma retrospectiva lá e procura resolver essas questões, entende? Existe lá uma história assim bem simplesinha que dizia o seguinte: a Sara estava dormindo com o Jacó e tinha o Josué, que era o vizinho deles. Então, o Jacó dizia para Sara: não consigo dormir, Sara, não consigo dormir porque eu estou devendo para o Samuel, vamos dizer assim, que era a outra pessoa. Aí a Sara disse: mas só isso aí? É só isso aí. Então, um momentinho, faz favor. Abriu a janela e gritou assim: Samuel! Sim, olha, Jacó não vai te poder pagar amanhã, só daqui a 2 dias, está bem? Está bem, não tem problema nenhum. Resolveu a questão e Jacó voltou a dormir tranquilamente. Então, resolver as questões antes de entrar na TENEPS, né? E entrar com na TENEPS tranquilo, em paz, e aí vai conseguir fazer. E outra coisa, só 3 dias, tem que esperar um pouquinho mais para analisar um pouquinho melhor, talvez. Pode ser uma situação. Uma fasezinha, né? E tem um verbete que eu posso indicar, que é de um colega de Florianópolis, do Leles, que é Pensene deslocado na TENEPS. Tem o verbete também do Oswaldo. Se você lembra o título do verbete do Oswaldo? Ou senão ele vai lá e coloca na ICG e coloca TENEPS e leia tudo que esteja escrito, né, de TENEPS, né, e tertúlias sobre TENEPS, que vai poder ajudar. Insuficiência? Não, incipiência. O início da TENEPS. E aí tem gravado online os vídeos, pode pegar o verbete, estudar o verbete, assistir a tertúlia, porque ajuda muito a experiência, né, dos colegas que compartilham aqui suas técnicas de como fazer a autossuperação dessas condições. Gente, a gente tem algumas perguntas aqui, agora eu vou dar atenção aqui, porque senão a gente não consegue. Professora Aline, Estrangeirismologia, página 6, terceira linha. Poderia falar sobre o feedback dos participantes mediante pesquisa online? Então, ao final quando estava completando o primeiro ano, 2014, foi feita a primeira pesquisa online, então foi enviado para todos os tenepsistas cadastrados um questionário, né, pedindo um feedback deles, quais foram os resultados, quais foram as dificuldades, quais foram as parapercepções. Isso foi apresentado, eu trouxe até aqui um artigo da Anne Eduardo, que foi, pode pegar aqui para mim, 2014, né? Está na revista Consciência, tem um artigo, só um momentinho aqui. Bom,
Está publicado, acho que está aqui, ó, encontrei. Dinâmica da Para-Reurbanologia Global, resultados preliminares e metas. Então, esse aqui está a primeira pesquisa online, estão os resultados, e foi feita uma segunda pesquisa, que foi apresentado no fórum do ano passado, e também fazendo uma comparação, né, dos dados do primeiro ano com o segundo ano. No final desse ano, lá por, acho que novembro, a gente deve enviar novamente o formulário, e eu também gostaria de lembrar que está na exemplologia, que a gente está na fase inicial do projeto. Né? Então, o colégio ele também está ajustando e está se qualificando para poder atender melhor, né? E acompanhar melhor os tenepsistas. Então, o primeiro ano foi enviado e-mail, né, Anne? No segundo, a gente já fez uma pesquisa do Google, mas deu alguns problemas. Recebemos algumas sugestões dos tenepsistas de melhorar aquela pesquisa. Então, esse ano a gente vai trabalhar nessa pesquisa e vamos mandar novamente para todos os tenepsistas. Por isso, eu volto a lembrar a todos aqueles tenepsistas que estão no projeto, que mandem e atualizem seus e-mails com a gente, porque tem muitos que voltaram. Tá? Então, fica esse pedido. Feedbacks espontâneos que os tenepsistas que adotaram um país e tiveram alguma parapercepção, alguma coisa que eles querem comunicar. Eu recebo relatos espontâneos, às vezes fora, não só no final do ano, mas esse é o fator mais motivador para mim continuar com esse projeto, porque são tantas sincronicidades, tantos casos para percepções de outros, né, de tenepsistas que adotaram o país, que mostra que há algo realmente de consistente entre o trabalho feito na TENEPS e o país que está sendo adotado, né? Então, a gente também, no final do ano, sempre no Fórum da TENEPS, a gente dá um espaço para que também falamos sobre esses relatos para prestigiar o trabalho que foi feito durante todo o ano. E eu acho importante, Anne, que tu trouxesse essa questão, que eles não precisam esperar o questionário, né, a pesquisa do final do ano. A qualquer momento, nos envie seus relatos, suas dúvidas. Né? Então, a gente todo ano está disponível para receber, para conversar, se quiserem fazer uma reunião Skype, participar das reuniões do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Então, não precisa esperar a pesquisa do final do ano, mas sim que a pesquisa do final do ano nos ajuda a ter, né, uma visão de como está funcionando o projeto de forma global. Na fatologia, página 7, final da 5ª linha, de baixo para cima, o que significa bibliodiáspora? Porque está faltando um B aí. Está escrito bibliodiáspora, é bibliodiáspora conscienciológica. Então, esse é um verbete, tá? Vocês podem baixar lá na internet, no site das tertúlias, do Tony Muscoff, e é o trabalho que está sendo realizado na África por vários voluntários que estão itinerando na África, fazendo doações de livros para as bibliotecas. Então, essa é a bibliodiáspora conscienciológica. E a gente já comentou aqui durante a tertúlia a importância desse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas que às vezes assim, um livro na hora certa, no momento certo, na cidade certa, chega um intermissivista que teve que ressomar lá e o amparador pode, através daquele livro, fazer com que ele reconecte com seu grupo evolutivo. Na fatologia, página 7, penúltima linha, poderia discorrer sobre a meta de abraçar energeticamente o planeta em 5 anos por meio da TENEPS? No nosso nível evolutivo, seria possível alcançar esta meta? Não seria uma utopia? Então, essa frase não é uma frase minha, é uma frase da Anne, que num dos debates ela trouxe essa questão. E eu quis colocar essa frase aqui no verbete, e não é uma utopia, é um desafio para nós tenepsistas, né? Que hoje a gente tem 34% dos países adotados, mas somos muito tenepsistas, então fica aí o desafio e o convite para todos os tenepsistas. Professora Aline, existe um prazo específico para a mega escola superar o mega hospital de fato? Ainda não li o Tratado Conscienciológico Homo Sapiens Reurbanizados,
mas já ouvi o professor Valdo dizer que se daria no início somente depois de 2070. Isso procede? Olha, acho que até a própria Rosa falou, né, Rosa, que pode acelerar ou não. A estimativa é que a partir de 2075 as coisas iam começar a melhorar, mas a gente não tem essa resposta agora. Não sei se a gente vai ver, né, com sim essa melhora ou não, mas a gente sabe que está acelerando os trabalhos, mas as coisas são muito dinâmicas, né? Pode tanto ser mais rápido, como necessitar um pouco mais de tempo intrafísico. Na criteriologia, página 9, favor comentar o item 5, inclusão. O item 5 na página 9, criteriologia. Inclusão, a consulta a lista de países adotados no site do Colégio Invisível. Ah, sim. Seria a questão, sim, se a pessoa com esses outros indicadores, ela não conseguiu se decidir por um país, né, ela não teve inspiração, ela não tem afinidade, ela não sabe realmente, ela pode ir pela questão da inclusão, olhar o mapa e ver, bom, qual país ainda não foi atendido, e esse ser um critério de escolha. Na estatisticologia, página 10, favor comentar o item 5, preferencial. Ah, sim. É que a gente faz assim a estatística, tanto por país, quantos tenepsistas. Se vocês entrarem no mapa, vocês vão ver lá. Tem um mapa mundi, o número de tenepsistas por país. Mas depois a gente tem estatísticas por continente, né? Então, quantos países foram, qual é o continente que tem mais países adotados, depois qual é o continente que tem mais tenepsistas e qual país tem mais tenepsistas. Então, a gente viu que os países mais procurados pelos tenepsistas, que tem o maior número de tenepsistas nesse momento, é a Alemanha, Estados Unidos, França e Itália. Eu não lembro se houve alguma mudança agora, mas estava na média de 5 tenepsistas. Então, a gente vê que, assim, que a Europa tem uma grande procura. O que mais tem procura tem sido a Europa e a África. A África para a questão da próxima, né? Questão da ressoma, né? E a Europa por causa do nosso passado, né? A questão do velho continente. Aline, parabéns pelo verbete. Nosso tempo já se esgotou. Olha, Obrigada. Ficaram pessoas sem falar, por exemplo, a Pilar, eu meio que cortei a fala da Pilar na metade, porque tinha muitas perguntas aqui. Tem algumas perguntas que não foram feitas ainda. Sabe o que isso demonstra? Você precisa de fazer mais verbetes com esse assunto. Não é? Então, obrigada. Queria agradecer a todos os participantes aqui e deixar o convite a que todos os tenepsistas apoiem o projeto e ajudem a gente, né? Ajudem os amparadores, né? Obrigada. Então a gente aguarda novos verbetes seus. A gente agradece muitíssimo mesmo a presença. Pedimos desculpas aqui por não ter dado espaço para todos falarem e também para os teletertulianos que não tiveram suas perguntas respondidas. Mas a gente aguarda, conta com a compreensão de todos e aguarda vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, né? Porque, como eu sempre digo, são os tertulianos, os teletertulianos e o verbetógrafo do dia que movimentam aqui os nossos debates, não é isso? Então, a gente precisa de vocês sempre conosco aqui e a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. A Anne Catrin, com o curso Reurbanização Extrafísica na Europa. A Maria Zilar, com o curso ECP2 em Foz do Iguaçu. E o Flávio, com a imersão laboratorial tenepsológica. O Colégio Invisível, junto com o CAEC em parceria, gostaríamos de convidar vocês, teletertulianos e tertulianos, para o curso que começa amanhã, Reurbanização Extrafísica na Europa. Então, o curso começa amanhã, aqui no CAEC, 14h30, e nós vamos ter sábado e domingo trabalhos em grupos, e nós vamos abordar esse tema da Europa. São 4 professores, a Regina, da Alemanha, Eduardo e eu também, da Alemanha, e a Isabelle, da Finlândia. Todos nós 4 vamos conduzir esse curso, junto com os outros monitores que são do Colégio Invisível da Pararebonologia, e os temas diferentes o Eduardo vai explicar.
Vamos falar sobre paradiplomacia, sobre a relação com a pacifismologia, ou seja, a paz, o que tem a ver com isso, os indicadores de reurbanização, ou seja, países ou locais que a gente sente que já estão, locais que já foram reurbanizados ou que estão em processo de reurbanização, ou aqueles que ainda nem começou, por exemplo. Mas a gente vai trazer muito da nossa experiência pessoal. Faz 10 anos que eu estou morando fora do Brasil, e outros também, aí, a outra professora sempre viveu na Alemanha, por exemplo, por causa da Regina. Então, são experiências de nossas, pessoais, vivendo fora do Brasil, mas também fazendo itinerâncias conscienciológicas, dando cursos que permitem a gente visitar determinados locais e verificar energeticamente como é que está aquele ambiente quanto à reurbanização extrafísica. Então, é a experiência, né, que nós vamos trazer e aqueles temas que a gente está sentindo que estão mais atualizados, por exemplo, a questão dos refugiados. Também vai ser levantada a questão do Brasil, a movimentação que está ocorrendo, tudo do ponto de vista extrafísico. Obrigado. Boa tarde, tertulianos e tertulianos. Estamos aqui convidando vocês para participar do curso ECP2, o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. O ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1, através do fortalecimento energético, da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses. O EPICOM desse curso é o professor Marcelo Silva, tendo como pré-requisito o ECP1. O local do curso é no Hotel Mabu Interlúdio, data 29 de abril e 1 de maio. Informações ou inscrições pelo telefone 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e tertulianos. Gostaria de convidá-los para o curso Imersão Laboratorial Tenepsológica. Este curso é uma parceria da IC-TENEPS com o CAEC e ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio, sábado e domingo. Esse curso tem 6 horas de teoria e 6 horas de prática nos laboratórios. Os professores orientadores desse curso são a Pilar Alegre e eu, Flávio Amado, com a participação da equipe de professores da IC-TENEPS. Inscrições no CAEC pelo fone 45 35 25 26 52. Venha estudar a TENEPS através da autopesquisa e da troca de experiências em grupo. Para amanhã, teremos o verbete Interação Fisioterapeuta Amparo de Função. Especialidade Amparologia. E a verbetógrafa, professora Eliana Moura. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.